e compreender o que Deus quer falar através dessa palavra. Algumas traduções vai dizer assim: e o Senhor me disse, vai outra vez e ame a sua mulher, embora ela tenha amantes. Isso está falando em outras traduções. E para a gente entender um pouco sobre esta passagem, nós temos que voltar um pouco no Antigo Testamento, nós temos que voltar lá no início, porque a história vai dizer, irmãos, aqui essa passagem está falando sobre o amor de Deus, o amor incondicional de Deus pelo seu povo, pela sua criação, um amor que não desiste, um amor que não abre mão do ser humano. Quando a gente começa a observar essa passagem, a gente começa a se perguntar: meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor é capaz de perdoar o assassino? Que amor é esse que o Senhor é capaz de perdoar a uma pessoa infiel, uma pessoa que trai? Que amor é esse? E quando a gente começa a observar, o Senhor está falando de um amor que não tem como explicar. A Bíblia ela fala sobre 3 tipos de amores. Eu estava estudando um pouco sobre esses amores. Vai dizer sobre amorelos, que é o amor carnal, que é o amor entre um homem e uma mulher, que é um amor que pode, com o tempo se desgastar, com o tempo pode se acabar. É um amor que com o tempo ele pode se corromper. É um amor que pode trazer traições, infidelidade e tantas outras coisas. E também vai falar sobre o amor frilos, que é o amor de pai para filho. É um amor, carnal. É um amor também que um dia pode acabar. A gente vemos todos os dias, pai mata filho, filho mata pai. Então é um amor também que pode se corromper com o tempo. Mas a Bíblia vai citar sobre o terceiro amor, que é o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor perfeito, que é o amor que não pede nada em troca, que é o amor que não tem os seus interesses, é um amor que tudo suporta, é um amor que faz coisas que a gente às vezes fica de cabelo em pé. É o amor de Deus, é um amor que perdoa, é um amor que entrega o seu único filho por pessoas que não mereciam. Então quando a gente começa a observar, a gente vai estar falando sobre esse amor de Deus. É o amor perfeito, é o amor do Senhor para conosco. Glória a Deus. É um amor que não desiste, é um amor que, não importa o que a pessoa fez, Ele sempre vai dar uma segunda oportunidade. Glória a Deus. Então quando a gente observa esta palavra, a gente vai ver que Deus ele cria este amor por Abraão. Deus ele chama Abraão, e Abraão veio de uma família idólatra. E a história diz que Deus chama ele e faz uma promessa de colocar numa terra, uma terra que manava leite e mel. E quando a gente começa a observar, a gente vai ver que Deus ele vai fazendo com que essa promessa aconteça. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus arranca o povo do Egito de uma escravidão, de uma prostituição, como a gente leu aqui, a história diz que Deus leva esse povo, os ensina, leva para uma terra boa, uma terra que era prometida, uma terra que era perfeita, uma terra que produzia alimentos, que produzia o leite, que produzia o mel. E quando eles entram nessa terra, a história diz que o povo, ao invés de agradecer a Deus, o povo, ao invés de adorar a Deus, de buscar a Deus e estar na presença de Deus todos os dias, a história diz que o povo começa agora a adorar outros deuses. Depois de tudo que o Senhor faz, o Senhor abre o mar, o Senhor derruba as muralhas de Jericó, o Senhor derrota todos os inimigos de Israel. Mas quando eles entram na terra, quando eles chegam no lugar onde Deus prometeu, eles viram as costas para Deus, eles esquecem de Deus. E ali a história diz que eles começam a se prostituir, eles começam a adorar outros deuses, eles começam a fazer tudo que não agradava a Deus, ao ponto de que Deus olha para o projeto, quando a gente olha, a gente não entende, porque Deus ele tinha todos os motivos para desistir, Deus tinha todos os motivos para destruir com tudo e acabar com tudo, porque o sonho de Deus era levar o povo para um lugar e onde o povo o adorasse em espírito e em verdade. Aleluia. Mas quando chega lá, o povo começa a adorar outras coisas. A história diz que o povo olhava para um pedaço de pedra, a história diz que o povo olhava para um pedaço de madeira e começava a dizer: a partir de hoje o Senhor é meu Deus, a partir de hoje o Senhor é o meu Pai, a partir de hoje eu vou te servir, a partir de hoje eu vou fazer a tua vontade. Veja,
ao ponto que chegou Israel. A história diz que o sacerdote, ele se alegrava quando o povo vinha sacrificar. O sacerdote ele ficava alegre porque ele sabia que de alguma forma ele iria se beneficiar de alguma coisa. Mas quando a gente vê, a realidade era para eles ficar tristes, porque quando alguém vinha sacrificar era sinal que estava em pecado. Mas o sacerdote chegou a um ponto de que eles ficavam alegres quando as pessoas vinham sacrificar, porque ninguém vinha para a casa de Deus com mão vazia. Sempre eles traziam algum alimento, alguma carne, algum animal. Então quando o sacerdote via as pessoas vindo em direção à casa de Deus, ele se alegrava porque ele sabia que ia ter carne para comer. Ou seja, eles estavam tão contaminados, estavam tão distantes de Deus, tão cegos da realidade, e que eles se alegravam com o pecado. Quando alguém vinha sacrificar, eles ficavam alegres. Ao invés de chorar, ao invés de se lamentar pelaquela situação, a história diz que eles se alegravam porque eles iriam ganhar de alguma forma alguma coisa. E o Senhor começa a falar, começa a dizer que vai destruir o povo, porque falta conhecimento para o povo, porque o povo não compreendia a mensagem de Deus, porque o povo não entendia o que Deus queria com eles. E a gente começa a ver que o Senhor coloca o povo na terra, e o povo agora começa a adorar outros deuses. Me chama a atenção que o Senhor ele levanta reis, e a história diz que se levanta o primeiro rei Saul, depois o rei Davi, em segundo o seu rei Salomão. Mas quando chega no reinado de Salomão, a história diz que Salomão ele começa a usar mão forçada do povo. Ele começa a escravizar o povo para a construção da cidade. Ele começa a botar cargos pesados em cima do povo, ao ponto de que quando Salomão morre, se levanta o seu filho para reinar, e o povo se reúne porque não estava mais aguentando o jugo, não estava mais aguentando a servidão, e vão diante do rei pedindo para que o rei abaixasse o jugo, para que diminuísse o jugo, a carga sobre Israel. Mas quando ele chega diante do rei, o rei disse: se meu pai usou um jugo pesado, eu vou multiplicar ainda mais o jugo de Israel. Ou seja, eu vou fazer com que vocês sofram mais, eu vou fazer com que vocês cada dia percam mais, ao ponto de que a história vai dizer que eles começavam a enganar o povo, começavam a vender coisas em balanças, adulteradas, balanças erradas. Eles vendiam algo que pesava uma quantidade por outra quantidade, e ali eles começam a enganar o povo de tal forma, onde foi perdendo os princípios, foi perdendo, a intimidade, o relacionamento com Deus. E o que me chama a atenção é que Deus observa tudo isso e diz: eu vou rasgar o reino, eu vou dividir o reino. E a história diz que Deus divide o reino e se levanta um rei chamado Jeroboão. E a história diz que este homem ele começa a fazer tudo que desagrada a Deus, porque as tribos foram separadas, foram divididas, se tornou um reino do sul e um reino do norte. O reino do sul, onde ficava o templo, em Jerusalém, onde o povo adorava, onde o povo sacrificava, e o reino do norte agora dividido. O reino do norte já não podia mais entrar no reino do sul, e a história diz que eles começam a ter guerra políticas por interesses, ao ponto de que os do sul não eram bem-vindos no reino do norte, e os do reino do norte não eram bem-vindos no reino do sul. E ali começa uma guerra, e Jeroboão agora, ele sabendo que não poderia mais ir para lá, e para provocar a ira de Deus, a história diz que ele cria 2 bezerros de ouro, e fala para o povo, para as tribos: a partir de hoje, esse é o seu Deus. A partir de hoje, esse é o Deus que vocês vão adorar. A partir de hoje, esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Veja o ponto que este homem levou Israel. E a história diz que Israel agora, cada dia que se passava, mais piorava a sua situação, mais piorava a sua relação com Deus, ao ponto de que Deus levanta um profeta chamado Oséias. A gente acabou de ler aqui, e o interessante é que Oséias, Deus chama ele com uma missão parece que meio louca quando a gente observa, porque a história diz que Deus levanta ele, porque Deus não aguentava mais
Deus já não aguentava mais ver aquela situação. O povo se prostituindo. O povo deixou de adorar o Deus verdadeiro e começou a adorar outros tipos de deuses que nem existiam. E a história diz que o Senhor então levanta Oséias e chama Oséias e diz: Oséias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor envia Oséias ao reino do norte, que era o reino que estava mais perdido, que era o reino que estava mais longe de Deus e da presença de Deus. E quando ele chega nas 10 tribos, no reino do norte, a história diz que o Senhor manda Oséias procurar uma prostituta e se casar com uma prostituta e ter filhos com a prostituta. E quando o povo perguntou o que isso significava, o Senhor lhe dizia: assim diz o Senhor, assim são vocês que me deixaram e se prostituíram a outros deuses. Então veja a situação. E o que eu acho interessante é que o profeta Oséias, ele vai nas 10 tribos, ele vai no reino do norte e ele procura uma prostituta. A história diz que ele procura uma mulher sem valor, uma mulher que não tinha nada a oferecer, uma mulher perdida, uma mulher que não tinha nada, e se casa com ela. A história diz que Oséias leva ela para casa, cuida dela, tira ela da prostituição, dá casa para ela, dá roupa para ela, veste ela. E a história diz que eles agora formam uma família. Eu não sei se você consegue entender essa mensagem, mas foi isso que Deus fez com o povo quando arrancou do Egito. O Senhor tirou o povo de uma prostituição, de uma idolatria, levou para uma terra boa, cuidou deles, deu do bom e do melhor. Mas quando eles chegaram lá, eles se esqueceram do que Deus tinha feito. E a história diz que Deus manda ele vai. E ele traz essa mulher que não tinha, nenhum tipo de valor. Agora essa mulher tinha valor. Agora essa mulher tinha uma casa. Agora essa mulher tinha uma família. Mas o que me chama a atenção é que ela não deixou de trair ele. Não deixou de se prostituir. Assim, muitas das vezes somos nós. O Senhor nos chama, nós aceitamos o Senhor e a gente continua fazendo coisas erradas, e a gente continua pecando, a gente continua fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então veja que ela continua, e a história diz que ela dá um filho para ele, e o Senhor manda colocar o nome do filho de Jezreel, que significava o Senhor espalha, que significava o filho da desobediência, o filho da prostituição, que muitas das vezes nós podemos trazer para o dia de hoje como os frutos. Que tipo de fruto nós temos dado? Qual é a nossa conduta quando estamos longe da casa do Senhor? Glória a Deus. Quem somos nós quando estamos talvez no trabalho ou em casa? Será se nós conseguimos manter essa mesma caráter que nós temos dentro da igreja quando estamos fora? Então qual é os frutos que nós estamos dando? Porque quando a gente aceita o Senhor como Salvador, nós estamos falando para Ele que a partir de hoje nós temos um dono. Mas será se nós estamos fazendo a vontade deste dono? Ou estamos fazendo a nossa vontade? Ou estamos fazendo a vontade de outras pessoas? Porque está escrito que não podemos servir a dois senhores. Sim, Jesus, verdade. Então veja que ela dá um filho, dá um fruto, mas era um fruto da prostituição. E a história diz que passa o tempo, ela torna a dar outro filho a ele, na verdade uma filha, e agora o Senhor manda colocar o nome de Loruama, porque significava, porque eu não tornarei mais a me compadecer dos seus pecados. Ou seja, o Senhor estava falando para ele que daqui para frente as suas atitudes iam ter consequência. Tudo que a gente faz, vamos ter que pagar, vamos ter que um dia prestar conta. E não adianta tentar fugir, porque se nós servimos ao Senhor, nós temos que prestar conta com Ele, Verdade. do que estamos fazendo. Porque se a gente observar a Bíblia, a gente vai ver que aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, ele foi condenado à morte.
Havia uma condenação, havia uma consequência do seu pecado. Mas no último minuto da sua vida, a história diz que ele se arrependeu e o Senhor salvou. Mas o Senhor não livrou da consequência. O Senhor não livrou da morte da cruz. Então tudo que a gente faz aqui, a gente vai ter que prestar conta. E a história diz que agora ela dá mais uma vez, ela concebe e dá mais uma vez a luz. E o Senhor manda colocar o nome de Lo-Ruama, porque significava: vocês não é o meu povo, e eu não serei o seu Deus. Porque aquele povo havia perdido a identidade. Aquele povo já não sabia mais quem era Deus. Não tem como o Senhor chamar alguém de filho que faz tudo ao contrário da vontade dele. Desse jeito, aleluia, Deus poderoso. Aleluia. Então veja a situação deste profeta. A história diz que ele era um homem de caráter, um homem justo. Será se a gente tinha coragem de fazer o que ele fez? Será se o Senhor mandasse a gente fazer o que este profeta fez, a gente teria coragem de se casar com alguém que aos olhos das pessoas não tinha nenhum valor, uma prostituta, e além de tudo ainda continuar sendo infiel a ele, e ele tinha que continuar com o mesmo caráter, com a mesma sinceridade? Aleluia. E no capítulo número 2, a história vai dizer que o Senhor começa a falar para ele e começa a mostrar para ela quem ela é de verdade, que mesmo estando com ele não respeita ele, que mesmo estando com Deus não faz a vontade dele. Quantas pessoas estão dentro da igreja, quantas pessoas dizem que são servos de Deus e faz tudo errado. São crentes aqui dentro da igreja, mas lá fora só Deus sabe. E assim se encontrava essa mulher, porque a oportunidade ela teve, mas continuou fazendo tudo errado. O Senhor tem nos dado as oportunidades todos os dias de fazer a coisa certa, mas infelizmente nós queremos fazer tudo ao contrário. E eu não estou falando isso querendo acusar ninguém, mas porque o Senhor sabe, o Senhor conhece. Não precisa a gente falar, o Senhor sabe quais são os frutos que a gente estamos dando. Então veja que o Senhor começa a acusar ela, porque mesmo ela estando casada, a história diz que ela andava seminua, mostrando os seios, e além de tudo ainda ia atrás dos seus amantes. E o Senhor começa a dizer: a sua mãe se prostituiu, a sua mãe não é minha esposa, e eu não sou seu marido, e vocês não são os meus filhos. Porque provavelmente, segundo a história, alguns estudiosos dizem que o primeiro filho de fato foi do profeta Oséias, mas os dois últimos filhos ninguém sabe se era do profeta ou não, porque mesmo eles estando casados, ela continuava traindo ele, continuava com as suas prostituições, continuava fazendo as coisas erradas. E o interessante é que mesmo ela fazendo tudo errado, o Senhor dizia para ela, o Senhor dizia para ele: não desista dela. Glória a Deus, aleluia. Não desista dela. Mesmo ela fazendo tudo errado, mesmo ela caindo, mesmo ela se prostituindo, o Senhor dizia para o profeta: não abre mão dela, continua com ela. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite? Não importa o que você fez, não importa o que estamos fazendo, o Senhor sempre tem uma segunda oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Soberano, aleluia, glórias. E o Senhor começa a dizer para ela que deu tudo do bom e do melhor, deu grão, deu mosto, deu óleo, multiplicou o ouro e a prata. E ela pegou tudo isso, tudo que o Senhor deu, tudo que o Senhor deu para esta pessoa, para esta mulher, e foi usar com outros deuses. E é o que acontece nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente ora tanto pedindo carro, muitas vezes a gente ora tanto pedindo emprego, mas quando o Senhor dá, a gente vai fazer outras coisas dos nossos interesses, das nossas vontades, esquecemos de Deus.
A gente promete, Senhor, se o Senhor me dá, eu vou colocar à tua disposição. Mas quando dá, Ele diz, agora é só meu. Ninguém mais toca, ninguém mais anda, ninguém mais mexe. Então veja que o Senhor estava dizendo, eu te dei tudo do bom e do melhor. E você foi usar com outros deuses. No versículo 14 ele começa a dizer, portanto, eu a trairei. Eu irei atrás dela novamente. Eu vou tentar, sabe? O Senhor estava falando aqui que iria atrás dela novamente e iria tentar conquistar novamente. Glória a Deus. Sabe quando o filho pródigo sai de casa? A história diz que a herança é dividida para os dois filhos. Não é somente para um, é para os dois. Mas um queria dar uma volta e ele vai. E ali ele perde tudo que tinha. Mas ele chegou a um ponto que ele reconheceu que quando estava na casa do pai, ele tinha tudo do bom e do melhor. E assim ela dizia da mesma forma. Ela reconheceu que na casa do seu marido, ela tinha coisas boas. E a história diz que mesmo assim, ela continuava na sua vida incerta. Ela continuava fazendo o que desagradava. Ela continuava fazendo aquilo que Deus não aprovava. E o que me chama a atenção no capítulo de número 3 é que o Senhor, onde a gente lê, o Senhor diz, vai. A história diz que ela abre mão de tudo. Ela tinha tudo do bom e do melhor dentro de casa. E ela sai de casa e volta para o prostíbulo. Ela volta para a casa de prostituição. Ela volta a se prostituir. Ela abre mão da sua casa, ela abre mão da sua herança, ela abre mão do seu chamado, ela abre mão, sabe, de tudo que ela tinha e volta para a casa de prostituição. E começa novamente aquela vida suja que ela tinha. Depois de haver sido limpada, depois de haver sido restaurada. E quando ela vai, a história diz que o Senhor chama Oséias novamente e diz, vai outra vez atrás dela. E ama ela mais do que você amou a primeira vez. Faz mais do que você fez a primeira vez. Dá a ela mais do que você deu a primeira vez. Glória a Deus, aleluia. Embora ela tenha outros amantes, embora ela tenha se prostituído, embora ela tenha abrido mão de tudo, vai lá outra vez e traz ela de volta. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que o Senhor estava falando para ela? Sabe o que o Senhor estava dizendo para o profeta? Não leve em conta os seus erros. Glória a Deus. Não leve em conta os seus pecados. Glória a Deus. Não leve em conta o que ele fez. Não leve em conta o que ela tem dito, tem falado, o que tem feito. O importante é o que eu fiz por ela. Glória a Deus, aleluia. A história diz que ele vai e leva para casa novamente e ama ela acima de tudo. Assim é Deus com nós. Assim foi o que Deus fez para mim e para você. Talvez você se encontre hoje aqui pensando, meu Deus, mas eu não mereço. Meu Deus, mas eu não mereço este amor, eu não mereço esta graça, eu não mereço esse benefício. Mas o Senhor está dizendo, não importa o que você fez, Ele nunca vai abrir mão de você. Glória Ele jamais Deus, vai abrir mão de aleluia. você. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Deus seja louvado. Deus maravilhoso, glória. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus Deus. de Abraão, Deus de Isaac, Deus Aleluia. de Jacó, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, O Senhor está aleluia. falando com pessoas aqui nesta noite. Glória a Deus, O Senhor me coloca no meu coração Santo da verdade. e manda falar. Deus, Ele não abre aleluia. mão. Não importa o que você fez. Glória a Deus. Não importa o que você faz. Não importa. O Senhor está falando nesta noite. Glória Ele está disposto a te perdoar. Ele está a disposto a te dar uma nova Deus, oportunidade. O Senhor está falando forte ao meu coração. Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para a tua vida. Não importa, Ele está dizendo, venha nesta noite, porque eu tenho algo maior para a tua Glória a vida. Deus, aleluia. Glória a Deus. A história diz, fecha os teus olhos, começa a adorar a Deus aí, começa a chamar a atenção de Deus. A história diz
que o profeta foi lá e arrancou ela da prostituição e levou para casa novamente. E as pessoas olhavam e diziam: que loucura é essa, profeta? E o profeta diz: assim diz o Senhor, assim foram vocês, assim fizeram vocês. Eu dei do bom e do melhor e você abriu mão, vocês desistiram de tudo e adoraram outros deuses. Mas nesta noite eu estou disposto a te dar uma nova oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus santo, aleluia. O Senhor falou grandemente ao meu coração, Glória a Deus. porque tem muitas pessoas que estão se sentindo dessa forma, já não tem mais alegria, se sente rejeitado. As pessoas olham e não dão nenhum valor. As pessoas criticam pelo estilo de vida. As pessoas criticam pela forma que anda, a forma que fala. As pessoas olham e não vêem nenhum valor em você, assim como não via nesta mulher. Mas a história diz que o Senhor mandou buscar ela novamente, porque o Senhor ele não abre mão do seu projeto. Glória O a Senhor não Deus. abre mão daquelas pessoas que Ele escolheu. Glória E se a você Deus, está aqui aleluia. nesta noite, é porque você é um escolhido. Glória Muitos a estão te Deus, criticando. aleluia. Muitas pessoas estão dizendo para você que Glória acabou, que não tem a mais Deus, jeito, aleluia. que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o que o Senhor está falando nesta noite é que eu tenho uma nova história. Eu tenho uma nova história na tua vida. Meu Deus. Aleluia. Talvez você se encontre assim, sem chão, sem força. A sua fé talvez tenha acabado. A sua fé talvez tenha acabado. Mas o que o Senhor está falando nesta noite é que Ele não abre mão. Ele não aceita te perder. Ele não abre mão da tua vida. Ele tem uma nova história para você. Glória a Deus, aleluia. Então começa a falar nesta noite. Começa a orar a Deus, começa a chamar o Senhor e começa a dizer: Senhor meu Deus, Deus poderoso. perdoa as minhas falhas nesta noite. Eu sei que eu não fiz a tua vontade. Eu sei que eu andei errante. Eu sei que eu fiz algumas coisas que desagradaram o Senhor. Mas nesta noite eu estou disposto a recomeçar contigo. Assim como o Senhor me chama nesta noite, eu estou disposto a começar uma nova história. Eu Glória a estou Deus, disposto a aleluia. iniciar, a voltar ao primeiro amor, a voltar aos teus pés, a voltar a fazer a tua vontade. Glória a Deus, Talvez aleluia. você está aqui e está dizendo: mas eu não estou afastado, eu não estou desviado. Mas o Senhor te chama nesta noite para viver uma nova Glória a Deus, intimidade com Ele, aleluia. para viver uma nova Glória a presença Deus, dEle. aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está Glória a te chamando. Deus, aleluia. Talvez você diga: mas eu estou certinho, eu não estou fazendo nada de errado. Mas o Senhor sabe, o Senhor te conhece. Glória a O Senhor Deus. conhece o teu coração. O Senhor conhece a tua história. Não adianta se esconder, porque o Senhor está falando nesta noite. Glória a Deus, Porque tem pessoas que aleluia. precisam voltar ao primeiro amor. Glória a Tem Deus, pessoas que aleluia. precisam voltar. Tem pessoas que precisam despertar. E o que o Senhor está falando nesta noite é: desperta. Glória a Deus, Se aleluia. levanta, se coloca de pé. Glória a Se coloca de Deus, pé, porque eu tenho uma aleluia. grande obra. A minha obra na tua vida ainda não acabou. Aleluia. Aleluia. Glória a A Deus, história vai dizer, aleluia. irmãos, que quando o Senhor chama o profeta Ezequiel, Ele manda ele medir 4 níveis de águas. 4 níveis, cada um tinha um significado. E o que me chama a atenção é que o primeiro nível bate nos pés, o segundo bate no joelho, o terceiro bate nos lombos, e o quarto é necessário atravessar nado. Glória a Deus. Mas quando ele chega nessa relação, ao ponto de se, de atravessar nado, está dizendo uma dependência totalmente do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando ele fala de água batendo nos pés, está falando de início da caminhada. Quando a gente iniciou, quando a gente começa, quando a gente aceita Jesus e que aquela chama começa a arder aqui dentro. Oh, aleluia. O segundo nível está Aleluia. dizendo de
de oração, Aleluia, quando a gente aleluia. inicia o processo de Glória a oração, Deus, o terceiro aleluia. nível está falando de uma intimidade maior com Deus, Aleluia, mas o quarto é quando a gente se joga de cabeça, quando a gente começa realmente a fazer obra, e de repente a gente começa a esfriar, de repente a gente começa a querer parar, de repente a gente já não sente mais vontade de fazer nada, de repente a gente se encontra numa situação que a gente se conforma, Aleluias. que tudo que está fazendo está bom, Senhor. mas o Senhor ele leva o profeta para o primeiro nível, para o Glória a início da Deus, caminhada, aleluia. para o início do primeiro amor. É o que o Aleluia. Senhor está falando nesta noite. Porque tem pessoas que se Glória a Deus, conformou, aleluia. tem pessoas que estão Aleluia. conformadas, tem pessoas que não querem mais, tem pessoas que o ponto que está bom, Aleluia. tem pessoas que não querem, sabe, ter um nível de relacionamento maior com Deus. Aleluia. E o que o Senhor está chamando nesta noite é para se jogar, é para entrar de cabeça, é para mergulhar na presença de Deus. O que o Senhor está te chamando é para o Senhor não te chamou para ficar no banco. O Senhor tem um projeto grandioso na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Esses dias o Senhor falou grandemente ao meu coração, irmão. Glória a Deus. O Senhor falou que Ele está à procura de pessoas inconformadas, Glória a Deus, pessoas que aleluia. não querem mais viver a vida que está vivendo, Glória a Deus, pessoas que não querem aleluia. mais continuar da forma que está. Glória a O Deus. Senhor falava para mim que Ele está, sabe, em busca de pessoas inconformadas, Aleluia. pessoas que não aceitam viver do jeito que está vivendo mais, Glória a Deus, pessoas que não aleluia. estão preocupadas com o que as pessoas vão dizer, Glória a mas pessoas Deus. que querem algo maior, Aleluia. uma intimidade maior. E o Senhor falava no meu coração que Ele vai usar sim, mas pessoas inconformadas, porque as pessoas conformadas, infelizmente, o Senhor não tem, sabe? Aleluias, aleluias. Mas o Senhor está à procura de pessoas inconformadas, pessoas que estão inconformadas com a situação. Sabe por quê, irmãos? Aleluias, aleluias, A aleluias. gente vive, infelizmente, nos dias em que os profetas, os pregadores que se dizem profetas de Deus, Aleluia. estão pregando coisas boas, Aleluia. estão pregando paz, estão pregando que Deus vai fazer isso e vai fazer aquilo. Mas a verdade é que nós estamos vivendo os últimos dias. A verdade, nós estamos vivendo, sabe, os últimos momentos nessa terra. Aleluias. E esses dias eu estava escutando um louvor que dizia que Deus falou e o povo não deu ouvido. E o Senhor colocava no meu coração Glória a Deus. de que já como os profetas não falam a verdade, já como os profetas só prega a prosperidade, já que os profetas não querem falar a verdade, a natureza está pregando a verdade. O Senhor falava desse jeito ao meu coração. Os homens não pregam, eu uso a natureza para Glória a eles entenderem que eu Deus. sou Deus. Aleluias. Os homens não falam a verdade, eu uso a natureza para eles entenderem que não é tempo de alegria, não é tempo de se alegrar, mas é tempo de chorar. É Glória a tempo de buscar a Deus. Deus, é tempo de Aleluias. se ajoelhar e clamar e pedir a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então o Senhor Aleluias. falava muito ao meu coração esses dias sobre isso. Está na hora de a gente tomar uma atitude, sair do conformismo e fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. Aleluias. Então veja o que o Senhor está falando. Ele está disposto a usar pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer usar pessoas, mas pessoas que realmente queiram, Glória a Deus. Aleluia. pessoas que queiram intimidade, Glória pessoas a que Deus. queiram um relacionamento de verdade com Glória Ele. a Deus. Aleluia. Porque o que mais existe é relacionamentos falsos, relacionamentos infiéis, pessoas traindo a Jesus todos os dias, pessoas que não dão a mínima para a palavra que está sendo pregada. A palavra fala com nós hoje, amanhã estamos fazendo a mesma coisa. E eu falo isso porque eu já fiz isso. Quantas vezes eu errei no mesmo erro? Quantas vezes eu fiz aquilo que eu sabia que era errado?
Mas chegou uma hora que a palavra, ela mudou aqui dentro. Glória a E o Deus. Senhor me deu um novo aleluia. sentimento. Glória a E hoje eu faço de tudo para fugir daquilo que não agrada a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque hoje eu me sinto inconformado. Porque a palavra diz que não nos conformeis com este mundo. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos se conformar com o que está acontecendo. Glória a Deus. Nós temos que acordar. Glória a Deus, E o que o aleluia. Senhor chama nesta noite é pessoas que queiram realmente. Glória a Deus, Pessoas que estejam aleluia. inconformadas. Glória Pessoas a que Deus. queiram, porque o Senhor, a Aleluia. oportunidade está sendo dada. Glória a Deus. O Senhor está dizendo que não importa o que você fez, mas se você quiser nesta noite, Ele está disposto a fazer algo novo na tua vida, a mudar a tua história e trazer uma nova resolução para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Talvez seja isso que você tanto tenha pedido a Deus, que o Senhor muda a sua vida, muda a sua história. Mas não tem como o Senhor mudar a sua vida, a sua história, se você não der o primeiro passo. Glória a Deus, E aleluia. o Senhor te chama nesta noite para dar o primeiro passo. Glória a Deus, O Senhor aleluia. te chama nesta noite para dar o primeiro passo. Glória a Deus, O Senhor aleluia. te chama nesta noite para tomar uma atitude. Toma uma Glória atitude a nesta Deus, noite. aleluia. O Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor quer mudar este cativeiro, essa situação que você está vivendo. Mas só depende de você. Porque o Senhor não vai abrir mão de você. Glória a Deus, O Senhor não vai desistir de você. glória a Deus. Mas agora depende somente de você. Se você quer continuar do jeito que está, ou se você quer uma nova vida ao lado do Glória a Senhor. Deus, aleluia. E assim eu deixo essa mensagem para os irmãos. Glória a Deus. Porque o Senhor não leva em conta o que a gente faz. O Senhor não leva em conta os meus erros, os meus pecados. O Senhor não se importa o que a gente fez, não importa o que a gente fez. O importante é se a gente temos realmente interesse de fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Porque Ele está disposto a perdoar nesta noite. Ele está disposto a dar novas oportunidades nesta noite. Glória a Deus. Assim como Ele fez com esta mulher. Não desistiu. Embora ela fazendo tudo errado, o Senhor não desistiu. E o Senhor não desiste de você nesta Aleluia. noite. E eu deixo essa mensagem para os irmãos. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.